passo para o Samuel. Você tem aí, o Samuel teria 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Eu falei, não é tese, é calma. Então, vamos ver. Nem repenso. Você viu? Que gracinha que o Samuel tá, gente. Obrigado. Comportado. Boa tarde a todos, boa tarde, gente. Obrigada. Boa tarde, doutoras, professoras. O título do meu artigo são as leis de incentivo à cultura no estado de Goiás. A gente vai analisar a gestão dos recursos no momento do turismo, né? Vamos falar também um pouco de política eleitoral, perigoso, mas vamos lá. Eu vou ser bem breve na parte introdutória, para a gente focar mais na argumentação e na conclusão, e nos resultados, certo? Minha motivação para essa pesquisa foi o seguinte: eu atuo como produtor cultural há uns tempos já, inclusive já tive um projeto aprovado por incentivo do Fundo de Cultura, eu fiz um festival de hip hop. Desde então eu acompanho esse tipo de segmento, né, das leis de incentivo e dos fomentos da cultura. Atualmente eu sou assessor de produção cultural na Secult Goiás, servidor. E, bom, nesse decorrer, eu venho acompanhando também um aumento de investimento na cultura, tanto no estado quanto no Brasil. Foi um recorde histórico nos últimos anos, que vamos ver durante a apresentação. Nisso, eu queria mostrar que esse investimento ele tem um retorno econômico. Então, mas só que aí, na minha pesquisa, eu fui achando algumas lacunas, né, assim, algumas faltas de dados, por isso que eu falei que algumas lacunas no monitoramento desses critérios consolidados para avaliar o retorno real desses recursos. Eu também quero mostrar isso sugerir um campo analítico, né, aliás, uma base analítica para poder avaliar esses recursos e retornos, certo? Vamos lá, o problema é esse, né? Como se estrutura a gestão e distribuição das leis de incentivo à cultura em Goiás e de que forma esse recurso fomenta o turismo regional. Auto explícito, vou passar adiante para a gente poder ir nos argumentos. O objetivo geral do estudo é examinar o panorama financeiro da cultura goiana. A análise foca nas origens das verbas, na descentralização regional dos repasses e na eficácia das ações para impulsionar o turismo no interior do estado de Goiás. Bom, conceito prático, básico, né? Política cultural, que segundo Coelho, é o programa de investimentos, programa de intervenções estruturadas pelo Estado e sociedade civil para satisfazer necessidades culturais e ordenar um padrão burocrático. Fomento indireto, que é aquele fomento que o projeto recebe autorizado por uma empresa privada que tem isenção fiscal. E fomento direto, que é quando vem de algum fundo estatal, seja o fundo nacional, seja o fundo estadual. Existem críticas, inclusive está no artigo, sobre esses modelos, a diferença deles. O problema do fomento indireto, que é o mecenato, é que realmente fica a critério da empresa escolher qual o projeto vai avaliar, e isso fica refém de uma análise mercadológica, né? Enfim, o procedimento metodológico foi a natureza da pesquisa, que é a abordagem qualitativa, exploratória de análise documental. As fontes de consulta foram os portais de transparência, o site da Secult, o site do Ministério da Cultura e também da Goiás Turismo. O recorte temporal foi de 22 a 2025. Do recorte também vamos entender melhor por que esse recorte temporal, a esse princípio, claro, por causa da pandemia. E a delimitação do escopo, a opção metodológica por uma análise macrocrítica da gestão estadual. Vou explicar posteriormente também por que eu optei em fazer essa análise macrocrítica. Bom, para entender de política cultural e como chegamos a esses recursos, né, vamos fazer um breve histórico das políticas culturais no Brasil. A partir da redemocratização de 1988, que nessa Constituição estabeleceu cultura como um direito de todo cidadão e dever do Estado. Também no artigo 23, se não me engano, fala que o município e o Estado, né, esses entes federativos, devem ter autonomia para gerar a política do que for necessário para a sua população, e também a integração entre os três entes federativos. O MINC, como Ministério da Cultura, também teve oscilações durante esse período de ser ministério e ser baixado a subpasta, subsecretaria. Não só o Ministério da Cultura, mas também o Ministério do Turismo, que teve essa oscilação de ser ministério, depois ser subpasta. Eu achei relevante colocar isso porque quando se trata de alto escalão, de um órgão estatal, ele tem mais autonomia para receber essas verbas federais, do orçamento federal, quanto para gerar essas políticas, né, para gerar essas políticas de fomento. Importante também falar da crise inflacionária dos anos 80 e 90. Essa crise inflacionária foi que impulsionou muito esse modelo de incentivo indireto, onde essa crise inflacionária o Estado não tinha recursos para poder fomentar, existia opressão da sociedade por fomento nessa área de cultura. Então o modelo que mais funcionou durante essa época foi o modelo de incentivo indireto, tanto que foi nessa época que surgiu a famigerada Lei Rouanet,
Tanto que, enfim, foi durante o governo Collor também que foi outros tipos de políticos que foram se terceirizando. Vamos lá, o mecanismo de cultura no estado de Goiás. Já no estado de Goiás, uma das primeiras iniciativas de política cultural foi o modelo balcão. O que era o modelo balcão? Onde o agente cultural, o prefeito, ia direto no chefe de estado e pedia esse recurso, pedia o dinheiro para executar tal projeto. Bom, esse modelo ele não tinha um critério de avaliação para aprovar o projeto e nem de prestação de contas. Então ficava refém ali da análise política do próprio chefe de estado para isso. Bom, ao decorrer do ano, o governo estadual foi seguindo esse modelo federativo, o modelo do governo federal, de implementar o fomento direto e o fomento direto também, através do fundo. E, bom, há uma crítica também nesse tipo de análise desse fomento, porque ele priorizou as manifestações populares do estado de Goiás, e as manifestações culturais populares e o patrimônio material e imaterial do patrimônio histórico. Há críticas, mas isso resultou pelo menos na cidade histórica de Goiás, que se manteve como patrimônio e virou atrativo turístico, né? Nesse modelo. Modelo de gestão coordenada e execução de Goiás. Bom, a partir da pandemia, que realmente paralisou todo esse mercado, tanto do turismo quanto da cultura, teve-se políticas emergenciais para ser implementadas. Tanto que teve a LPG, que é a Lei Paulo Gustavo. Essa lei veio de um fundo direto, que inclusive foi o fundo setorial do audiovisual, mas o Fundo Nacional de Cultura. Interessante que esse Fundo Nacional de Cultura, como fundo direto, se você for postar assim, na loteria, você vai ver lá no cupomzinho que lá fala que 1,5%, se não me engano, daquela arrecadação é dedicada a esse Fundo Nacional de Cultura. Durante o período de 2019 a 2022, esses fundos foram congelados por conta que o Ministério foi rebaixado a subsecretaria, inclusive a Secretaria da Cidadania, né, o Ministério da Cidadania, junto com o Turismo, ficaram rebaixados dessa secretaria no Ministério da Cidadania e não tiveram autonomia para poder aplicar, até porque depois do Ministério implementaram o mecanismo de avaliação de prestação de contas, de avaliação de projetos, sobre méritos de projetos. Como era congelado, não tinha essa avaliação, ficou congelado esses valores lá e ficou, enfim, reverso. Já a PNAB é outro tipo também de modelo direto, só que essa ela vem do orçamento do federal, que é aprovado em congresso normalmente. E ele é permanente, aprovou-se inicialmente 3 bilhões por ano, de 2023 até 2027, e há um projeto de lei atualmente para poder renovar a partir de 2027. E, em Goiás já teve uma política de retomada, né, que foi a ação conjunta entre a Secretaria do Turismo e a Secretaria e a Goiás Turismo, para reaquecer esse setor, retomar esse setor. Tanto que atualmente tem a atual Secretaria da Retomada. Bom, dito isso, avaliando o montante dessas leis de incentivo à cultura, até não mencionei anteriormente, mas tem um fomento direto em Goiás, que é o Fundo de Arte e Cultura, o FAC, tem a Goiáses, que é o fomento direto, a Lei Paulo Gustavo e a PNAB. A PNAB ela virou política, vou até voltar um pouquinho aqui antes, que eu esqueci desse detalhe. A PNAB ela virou política nacional, não só apenas a lei, porque ela é um repasse do recurso direto para o Estado e para o município. Também assim, também foi a LPG. Agora vamos chegar a esse montante, né? Nesse período de 2022, 2025, logo no pós-pandemia, que vieram essa urgência de retomar o setor, foram aprovados e repassados os valores de um total de 1.700 projetos. Esse dado aqui eu não cheguei a colocar explicitamente no artigo, porque durante o slide eu tive esse insight, né? Mas consultando a referência bibliográfica, se você for olhar os relatórios da referência bibliográfica, vai dar esse montante, entendeu? Então foram 1.700 projetos aprovados através das 4 leis de incentivo, totalizando mais de 320 milhões de reais, e diretamente pela LPG foram pelo menos 230 municípios no estado de Goiás que receberam esses recursos. É um recorde histórico, enfim, e não só histórico, mas agora o que a gente faz, né? O meu objetivo é esse, para onde foi esse dinheiro, né? Não necessariamente para onde foi esse dinheiro, mas qual o retorno que esse dinheiro dá na economia, que não é só aplicar, como vi na prática, como já fui proponente de projeto, não é só receber o dinheiro, você tem que aplicar ele e saber executar esse projeto e avaliar isso economicamente, certo? Bom, para avaliar esse impacto, né, esse retorno, eu não achei dados, enfim, relatórios, pesquisas de fatos isolados que falem exatamente sobre as leis de incentivo. Eu achei dados no geral, tanto que eu estudo a FGV com a organização ibero-americana, que eles usaram um modelo de metodologia, se não me engano, chama matriz insumo-produto.
que esse modelo, inclusive está no artigo, se não me engano é isso mesmo, esse modelo ele calculou que cada R$1 investido pela Lei Rouanet durante um prazo de tempo, se não me engano foi um prazo de 5, 10 anos, cada R$1 investido pela Lei Rouanet botou a R$7,59 na economia nacional. A nível estadual, tivemos um estudo durante o FICA 2024, que o FICA, na verdade, isso, FICA, durante 2024, que a cada R$1 do FICA, que foi investido no FICA, movimentou R$3 na cidade de Goiás. E já no Canto Primavera, teve sim um cálculo total, se não me engano foi 14 milhões também, de que esse investimento ele impulsionou o comércio local e potencializando a rede hoteleira e a rede de restaurante, enfim, na cidade de Pirinópolis. A grande diferença que eu quero destacar é que o FICA e o Canto da Primavera são eventos do estado de Goiás, não de produtores independentes. Bom, com isso, eu quero destacar o seguinte: bom, a inteligência estratégica e os desafios das integrações institucionais, os de inteligência. Ou, para tentar achar esses dados, eu fui lá no site do Observatório do Turismo. Nisso eu vi que o Observatório do Turismo eles fazem um relatório anual com dados de entrevistas de eventos, dos principais eventos do estado. Só que a maioria desses eventos são eventos esportivos, são eventos de pesca, são eventos às vezes privados, enfim. A grande parte, assim, a menor parte mesmo, inclusive como exemplo, é o próprio encontro de culturas tradicionais de Porto Veadeiros, que recebe o incentivo para fazer essa avaliação. Então, eu fiz essa análise lá no Observatório do Turismo. Bom, conversando com uma colega que trabalha no Observatório, ela me deu também esse feedback, que eu faço questão de argumentação aqui também, que ela falou que o Observatório ele trabalha buscando metodologias para saber esse impacto real, né, desse investimento no turismo, só que eles ainda não fizeram esse recorte para a cultura, né, para esses modelos de incentivo. Mas ela falou que tem um repasse de ICMS, que as prefeituras passam um relatório anualmente também, ou periodicamente para o Observatório de ICMS durante a alta temporada e tudo mais. Só que acontece, esses relatórios eles não isolam a temporada de eventos, de alta temporada de eventos, com a temporada de turismo, né? Vamos supor, se tiver um festival de cinema numa cidade interior, em Corumbá, por exemplo, que movimenta, que recebe artistas, recebe atores e pessoas vão para ver esse festival de cinema, eles não separam isso de quem já vai lá habitualmente para fazer turismo, né, durante esse festival. E ela também fez essa sugestão, que eu também fiz questão de colocar, de trabalhar em uma Big Data conjunta com o Secult e o laboratório. Isso não é um argumento, mas assim, nas entrelinhas do próprio artigo fala sobre isso, né, essa sugestão de trabalho conjunto da Secult com o Observatório do Turismo, né. O Observatório do Turismo ele é uma superintendência, posso assim dizer, posso estar errando os termos técnicos, mas superintendência do Goiás Turismo, que trabalha sobre demandas de quem busca. Ela falou que a prefeitura chamam eles para fazer essas pesquisas. A Secult, assim como fez na retomada, trabalhou em conjunto com a Goiás Turismo para poder fazer a retomada, pode também trabalhar em conjunto com a Observatório para calcular esses dados, esses montantes de dados e ver o retorno de fato efetivo desses investimentos culturais através da lei de incentivo. Certo? Bom, para as considerações finais, destacar esse valor recorde de 320 milhões, saber o impacto real de fato desses 320 milhões, né, o investimento cultural em Goiás atingiu marcas históricas, considerando isso como motor orçamentário com alto potencial de transbordo para o turismo regional. Ou seja, não é apenas gastar dinheiro público, e esses setores eles não dependem sim, tanto com outros setores como a indústria, como a agropecuária, como o varejo, depende sim de fomento do estatal, mas eles são mecanismos que se autorregulam. Lógico que numa ocasião como a da pandemia, eles param a atividade e é necessário realmente um trabalho estatal, um trabalho coordenado estatal entre os entes federativos, municipal e estadual, para retomar esses setores. A descentralização do recurso que se provou, né, pela lei Paulo Gustavo, que foram realmente repasses direto para os municípios, mais de 80% desse recurso direto. Bom, e o desafio do monitoramento, que é justamente isso, né? Tem esses dados, eles estão espalhados, fazer um trabalho conjunto e achar a metodologia exata para chegar a essa conclusão de quanto retornou. A princípio, quando eu fiz lá no pré-projeto do CC1, eu queria realmente pegar cada um daqueles 1.700 projetos, não dizer cada um, mas assim, mapear eles de acordo com o mapa do turismo de Goiás, das 12 regiões. Só que como eu sou a instituição do eu não sou uma instituição, um órgão, né? Eu limitei fazer
essa análise macro mesmo e achando esses desfalques para chegar a esses resultados que eu queria chegar. Em base a isso, para concluir, nem sei se já foi uns 10 minutos. Para concluir, eu queria deixar essa reflexão de alguém que já foi ministro de turismo, que foi o Celso Furtado, ministro do governo do Estado aí. Economista também. Economista. Do turismo, desculpa, da cultura. Da cultura, e ele é economista também, e ele fala justamente isso. A cultura não é um elemento decorativo, um simples entretenimento. Ela é um setor estratégico de desenvolvimento tão essencial como saúde e educação. E constitui uma das forças econômicas mais dinâmicas do mundo contemporâneo. É isso. Obrigado.